Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro, na verdade de março de 2023, do fundo KNRI11, um dos primeiros relatórios aqui que a gente faz a leitura, né, junto com o BRCR11, fundo de logístico e também lajes corporativas, um fundo hibridão aí de tijolo. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de março de 2023, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, muito importante pra gente, né? É tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal a disseminar essas informações e vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada também, o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá e converse também com outros investidores, tem mais de 230 inscritos já no nosso grupo já, então se inscreva lá também e faça parte dessa família. Vamos lá então. Que é a renda imobiliária, fundo de investimento imobiliário, fundo aí acho que é o segundo maior em patrimônio um dos fundos do Brasil, né? Só perde para o KNP 11. Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele, né? Isso dos fundos, na verdade do fundos de tijolos, né? Dos fundos de tijolos no Brasil é o maior, né? Dos fundos, como de forma geral, ele não estaria abaixo, na verdade, deve estar ali, segundo, terceiro colocado, né? Tem aí o KNCR11, tem o KNP11, KNP11 que já é para investidores qualificados. Então, se for contar investidores em geral, ele é o segundo maior aí do Brasil, perdendo apenas com o KNCR11. Vamos lá então, um fundo de quase 4 bilhões de patrimônio líquido, tá? Mais de 246 mil cotistas. Se você é um deles, se inscreva no canal, porque todos os meses a gente faz aqui a leitura do KNRI11, acompanhando o que a gestão está fazendo, tá? Atualmente o fundo está com um valor patrimonial de 159,97, posição de março. E no mercado fechou março a 137,88, vacância física encerrada quase 3% e a financeira 8,7%. Fundo que investe em prédios corporativos e galpões logísticos. Esse é o objetivo aí do fundo, gerar renda de aluguel nesse tipo de imóvel, tá? Esse tipo de ativo. Aqui ele fala no mês de março, efetivação de mais de 4.600 metros quadrados de locação, né? Locados no mês de março. Ele fala que teve 4 andares no edifício Bela Paulista, todos em São Paulo, né, para o Grupo Agis, um andar no edifício Madison para o Rust Capital, um andar no edifício Rocha Verá para a Lockton, que já era locatária e expandiu então no empreendimento. Teve também, em contrapartida, né, teve o término do RMG, a renda mínima garantida, no Rocha Verá, e com isso a vacância financeira do fundo aumentou de 8,72 para 8,76, né? E a vacância física reduziu com as locações de 3,09 para 2,99%. Se somado às carências que o fundo tem em alguns contratos, essa vacância financeira aumentou um pouquinho mais, em 10,90%. Tá? Então, o fundo está com uma vacância financeira bem elevada, né? Em relação às lojas Marisa, né, que estava em atraso, uma das inadimplentes do fundo, entram em acordo com o fundo, né, e vai realizar então o pagamento de todo o valor em aberto com as devidas atualizações previstas, não diz aqui a data, então o fundo fala que não tem prejuízos com o presente acordo. Aqui também ele fala sobre a Assembleia Geral, tá? Então tem aqui uns links aqui explicando o que vai ser essa Assembleia aí, então clique aí depois que assistir o nosso vídeo, né, clique aí nesses links para saber se você quer participar e saber do que vai se tratar na Assembleia. Aqui em relação à rentabilidade, em relação às emissões de cotas, né, então a gente verifica que todos que participaram das 7 emissões de cotas aí, independente do período, está com rentabilidade total positiva, mas a menor é essa aqui da última emissão de cotas, a sétima, né? Quem participou lá em 2021, o valor da cota foi 156,68, então está perdendo ali relação, exatamente na variação da cota, né? Já que o fundo distribui rendas, distribui proventos mensais aí positivos, né? E a renda desse período, o provento no mês de março foi de 95 centavos por cota, como está aqui embaixo, né? Fundo que tem uma taxa de administração e gestão de 1,25%, ele é administrado pela Intrag e gerido pela Quineia, não tem taxa de performance, ele tem aí, partindo para o 13º ano de mercado, um dos mais antigos também aí,
né, do mercado. Negociação e liquidez que segue reduzindo, né? Então a gente verifica que encerrou aí mês de março em torno de 3 milhões de volume médio diário negociado. A gente verifica que é um dos menores aí dos últimos 5 anos, né? Então, fundo que teve boa liquidez no mercado nesse período aqui, mas segue uma tendência de queda já há algum tempo, caindo aí aos poucos esse volume médio, sinal que ou não estão, né, provavelmente não estão se desfazendo da cota, né? Já que é um fundo bem interessante para quem investe no longo prazo, né? Então, um fundo bem diversificado, bem consolidado, bem administrado. Bom, aqui o fundo também é bem diversificado, né? 20 propriedades, vendeu uma recentemente, tinha 21 aqui até o relatório passado, são 12 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. São Paulo, 65% está no estado de São Paulo, né? Então, esmagador aí a participação da receita no estado de São Paulo. Logística é o principal também, praticamente equilibrado com o escritório, aqui uma diferença aí em torno de 2%. E receita por tipo de contrato, a maioria são contratos atípicos, 53%, normalmente ligados aqui aos ativos logísticos, né? E a receita por indexador, 64% da receita é indexada pelo IPCA e 36% pelo IGPM, que na verdade é o indexador do aluguel, né? E outro ponto positivo do fundo, ó, o prazo médio de vencimento dos contratos está em quase 10 anos. Então, interessante para quem quer investir no longo prazo. 57% vence só a partir de 2027. Muito interessante, fator bem positivo aí para quem quer investir no fundo por longo prazo. Aqui é a evolução da vacância física e financeira. Então, como a gente falou, a vacância financeira aumentou um pouquinho por conta também de uma RMG aí que encerrou, né, a renda mínima garantida que encerrou esse mês, mas a vacância física diminuiu um pouquinho pelas locações que tiveram aí mais de 4.600 metros quadrados locados aí no mês de março. E na absorção das carências, né, então as carências que faz com que muita da parte da vacância financeira aumente, né, a gente verifica que o fundo tem bastante valores a serem recuperados ou encerrados, retornando como receita para o fundo das carências dos contratos, tá? Então tem uma pequena parte aqui que vai ser recuperada ainda no primeiro semestre, mas os valores maiores virão a partir do segundo semestre, então, ao término dessas carências. A vacância financeira, então, ainda está mais concentrada no estado do Rio de Janeiro, nos escritórios mais especificamente, né? 65%, e o restante aqui nos escritórios, todas as vacâncias são em escritórios, com mais relevância no Rio de Janeiro. Aqui a gente verifica a vacância física do portfólio, então 0% as vacâncias nos logísticos, né? E 18% a vacância física nos escritórios, e a vacância financeira quase 17%. Então, um impacto aí bem alto, né? Em linha, na verdade, com quando a gente pega os FIIs de lajes corporativas, é esse percentual também que está sendo praticado naqueles que estão ali lutando e fazendo uma boa gestão, né? Então, essa é a realidade hoje para os fundos de lajes corporativas, né? Atualmente, o fundo, outro fator positivo, tem mais de 95 inquilinos, por isso que eu falo que é um hibridão bem diversificado. Indústria corresponde a 40% dos inquilinos, se a gente pegar pelos segmentos, né, que teve um aumento bem relevante, ela é bem equilibrada em indústria e comércio, né, mas agora a indústria está com 40% dos seus locatários. E aqui é a distribuição dos contratos por localização geográfica, então tem aqui os edifícios, né, de São Paulo, os galpões logísticos, atualmente são 690 mil metros quadrados de área bruta locável, um de cada em Minas Gerais, 3 lajes corporativas e um centro de distribuição no Rio de Janeiro. Aqui são os portfólios, então você pode depois baixar, fazer uma leitura mais detalhada, ver as participações que o fundo tem, a maioria 100%, mas tem imóveis que o fundo tem participações parciais, e a alavancagem que o fundo atualmente tem está no edifício Cambreúva, né? Está, na verdade, no centro de distribuição de Cambreúva, 150 milhões de reais é o que o fundo tem hoje de alavancagem, baixo em relação ao patrimônio, aos ativos que o fundo tem, né? E aí tem aqui as taxas, né? Taxas aqui todas indexadas pelo IPCA, e o vencimento já em abril de 2024, o fundo então vai ter que pagar ali 150 milhões de reais nesse prazo.
Então são as únicas obrigações que o fundo tem atualmente. Aqui em relação à receita de locação, receita potencial do fundo 28 milhões e 200, quase 28 milhões e 300. As vacâncias atuais, o fundo deixa de receber 2,2 milhões. As carências 610 mil. E o fundo teve receita recebida de fevereiro, né? Recebida a competência de fevereiro, 25 milhões e 400. E receitas não recorrentes de quase 1,5 milhão de reais, totalizando 26,9 milhões de receita recebida. Aqui são os recursos disponíveis para distribuição. Então, o fundo atualmente tem, no mês de fevereiro, teve um resultado total de quase 25 milhões em caixa, né? Fez uma reserva aí de 2 milhões de reais e distribuiu quase 23 milhões de reais nesse período. Aqui a composição do resultado do rendimento semestral, então por cota, né? A gente viu que teve uma queda aqui em relação ao valor de receita de aluguel, né? Em torno de 4 centavos em relação a fevereiro. E no fluxo de caixa, mês de março, a gente verifica que o fundo terminou o saldo, iniciou na verdade em março um saldo de 132 milhões e encerrou a 92,2 milhões de reais. Ele teve aqui uma compra de ativa de quase 40 milhões de reais de pagamento, que reduziu, então foi o valor mais relevante, que reduziu então esse saldo para um saldo final de 92,2. E em relação ao valor patrimonial, o fundo teve aqui uma desvalorização patrimonial de 4 centavos por cota, uma variação de 0,03%, o que para o fundo deu aí em torno de 1 milhão de reais de redução patrimonial em relação ao valor dos ativos, ok? Então é isso aí, fundo KNR11, fundo hibridão de tijolo, né? Fundo de lajes corporativas e de logística, fundo muito interessante, sigo aí estudando fundo, acompanhando preços de mercado, primeira oportunidade aí, provavelmente estarei entrando no fundo, tá? Fundo para longo prazo aí eu acho excelente, eu não tenho na carteira ainda, nunca tive, né? Então segue aí acompanhando essa oportunidade aí que eu acho um fundo bem interessante, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do KNR11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.